Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar então nosso intensivão das matérias. Nesse vídeo eu vou fazer a revisão de 40 questões. Então se você quer ser aprovado no seu exame, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, pegue o seu material, caneta e papel para que você possa acompanhar a nossa correção dessas atividades. Lembrando que esse aqui é um intensivão das matérias e serão 30 vídeos que serão postados dentro de uma playlist. Então, se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificações para que você seja sempre notificado dos próximos vídeos aqui do canal. Aproveita também e curte esse vídeo para que o YouTube possa divulgar para mais candidatos que estão no processo de habilitação. Lembrando também que eu tenho aulas de reforço lá no Instagram, R7 Via Urbana. Então, se você já foi reprovado ou não se sente seguro para fazer o seu exame, me chama lá no direct do Instagram, R7 Via Urbana, tá certo? Vamos então para a primeira questão que já está aqui na tela, que diz o seguinte: a Junta Administrativa de Recursos e Infração é um órgão competente do... Então, a Junta Administrativa de Recursos e Infrações é um órgão competente do... Alternativa A, Departamento Nacional de Trânsito. Alternativa B, Sistema Nacional de Trânsito. Alternativa C, Conselho Estadual de Trânsito. E alternativa D, Conselho Nacional de Trânsito. O que é importante notar aqui é o seguinte, que a Junta Administrativa é também conhecida como JARI. Então, muitas vezes na prova vai aparecer Junta Administrativa ou vai aparecer JARI, certo? Como os demais órgãos, a JARI ela faz parte do Sistema Nacional de Trânsito e também pode aparecer como Sistema Nacional de Trânsito, como está aqui, ou também pode aparecer como SNT, tá certo? Então, na sua prova pode aparecer tanto Sistema Nacional de Trânsito quanto SNT. Então, a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, é um órgão competente do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Todos os demais órgãos, eles fazem parte do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? Prosseguindo. Questão 2. A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá os seguintes prazos. Uma observação importante: exame de sanidade física e mental. Neste caso, é o exame médico. De quanto em quanto tempo que acontecerá a renovação do exame médico? Muito importante essa pergunta e cai bastante também na prova do Detran. Vamos lá. De 10 em 10 anos para condutores que tenham até 49 anos, alternativa A. Alternativa B, de 5 em 5 anos para condutores que tenham 69 anos. Alternativa C, a critério do perito examinador. Neste caso aqui, todas estão corretas e é bastante importante essa pergunta. De 10 em 10 anos para quem tem 49 anos, de 5 em 5 anos para quem tem até 69 anos e também pode ser definido a critério do médico examinador. Então vamos lá, 10 em 10, 49, 5 em 5 até 69 e também pode ser de 3 em 3, tá certo? Para quem tiver 70 anos ou mais, tá? Então, pode acontecer também. Quando o condutor completa 70 anos, a validade passa a ser a cada 3 anos, tá certo? Prosseguindo. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie. Então, caminhonete e carro de mão. É caminhonete e não caminhoneta. Então, caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie. Então, caminhonete, carro de mão, espécie. Podem ser classificados como alternativa A, misto. Alternativa B, tração. Alternativa C, passageiro. E alternativa D, carga. Neste caso, caminhonete e carro de mão são considerados veículos de carga quanto à espécie. Muito bem. Prosseguindo. Assinale a alternativa incorreta. Então, bastante importante lembrar e observar na sua prova se a pergunta está te pedindo o que é certo ou o que é errado. Neste caso, a pergunta está pedindo o que é errado. Então, marque a alternativa incorreta. O condutor
de categoria A pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas? Sim, categoria A pode veículo de 2 ou 3 rodas. Alternativa B, o condutor habilitado em qualquer categoria poderá conduzir motos até 50 cilindradas? Então veja bem, está falando que se a pessoa for habilitada em qualquer categoria, olha que palavra extremamente perigosa, em qualquer categoria, ela pode conduzir os ciclomotores? Então está errada a alternativa B. Prosseguindo, os condutores A, B e C só poderão conduzir veículos com no máximo 8 lugares, excluindo o condutor? Verdade. Alternativa D, com categoria E poderão ser conduzidos veículos das categorias inferiores B, C e D. Também é verdade. Então, o que está errado é falar que o condutor habilitado em qualquer categoria pode conduzir veículo ACC, no caso o ciclomotor, tá certo? Então, a alternativa B está incorreta. Prosseguindo. A idade mínima para o condutor se habilitar na direção de veículos automotores destinado ao transporte coletivo de passageiros? Qual é essa idade mínima aí? Olha só. Alternativa A, 20 anos. Alternativa B, 21 anos. Alternativa C, 19 anos. E alternativa D, 18 anos. Neste caso, a alternativa correta é a alternativa B, 21 anos. Então, a idade mínima para conduzir veículos de transporte escolar é de 21 anos, ok? Vamos lá. 21 anos, muito bem. O condutor brasileiro, quando habilitado em outro país, poderá dirigir em território nacional desde que apresente. Então, o condutor ele é brasileiro e ele se habilitou em outro país. Nesse caso, ele pode dirigir em território nacional brasileiro desde que: alternativa A, apresente a CNH e o CRLV. Alternativa B, apresente a PID, que é Permissão Internacional para Dirigir. Alternativa C, carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, acompanhada da tradução oficial e do documento de identificação. Então, se o condutor estrangeiro, o condutor brasileiro, quando habilitado em outro país, então esse condutor aqui, ele não é estrangeiro, ok? Ele é um condutor brasileiro que se habilitou em outro país. Ele saiu aqui do Brasil, foi para outro país e se habilitou. Neste caso, quando ele retornar para o Brasil com a habilitação de outro país, ele deverá ter a carteira estrangeira dentro do prazo de validade da carteira estrangeira, acompanhada da tradução oficial e do documento de identificação. Então, a alternativa C, ela atende tudo que precisa para o condutor brasileiro que se habilitou em outro país. O condutor que pretende trabalhar com transporte escolar deverá: alternativa A, ser no mínimo habilitado na categoria E. Olha só que perigoso, ser no mínimo habilitado na categoria E. Ele pode ser habilitado na categoria E, mas no mínimo aqui fez com que ela se tornasse errada, tá certo? Então, no mínimo não. Ele pode ser habilitado na categoria E, mas não precisa ser no mínimo na categoria E. Então, tá errado aqui a alternativa A. Alternativa B, ser habilitado na categoria C, D ou E e ser maior de 21 anos. Veja bem, no caso aqui da categoria para conduzir veículos escolares, não pode ser a categoria C, como está aqui, tá vendo? Então, no mínimo, qual categoria? Não pode ser a C. Então, eliminamos aqui a alternativa A e a alternativa B. Agora, vamos aqui para a alternativa C. Ser habilitado no mínimo na categoria D? Sim, no mínimo na categoria D. Ok? Então, o condutor que pretende trabalhar com transporte escolar, ele deve ser habilitado no mínimo na categoria D, porque a categoria D é a categoria que vem de imediato, que você pode conduzir veículos de transporte de passageiros que ultrapassem 8 lugares. Então, a categoria C não te permite, né? E a categoria E não precisa ser no mínimo. Então, você, para conduzir veículo de transporte escolar ou qualquer veículo de transporte de passageiros, você deve possuir a categoria D ou a categoria E. Tá? Prosseguindo.
O condutor habilitado na categoria C poderá conduzir. Alternativa A, veículo com capacidade de carga acima de 3.500 kg e que tenha mais de 8 lugares. Não pode ser, nesse caso aqui, olha, mais de 8 lugares. Tá vendo? Mais de 8 lugares. Então, isso daqui, olha, está errado. Não pode ser mais de 8 lugares. Alternativa B, veículo com mais de 8 lugares, olha, de novo, mais de 8 lugares. Não pode ser mais de 8 lugares. Eliminamos também a alternativa B. Alternativa C, veículo com capacidade superior a 3.500 kg. Então, até aí é verdade. Veículo com capacidade superior a 3.500 kg de peso bruto total, acoplado ou não a reboques e semi-reboques, com capacidade inferior a 6.000 kg? Sim. Essa é a alternativa correta. Agora vamos prosseguir. Alternativa D, veículo com mais de 8 lugares e que excedam a 3.500 kg. Olha, de novo, mais de 8 lugares aqui, olha. Então, se vocês observarem, nós temos aqui 3 alternativas que estão falando mais de 8 lugares. Olha só. Alternativa A, B e alternativa D estão falando mais de 8 lugares. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C, certo? Vamos lá, prosseguindo. Para motociclista que trabalha como motoboy ou motofretista, transporte de botijão de gás ou água mineral, é preciso ter em sua moto baú fechado com 60 cm de largura. Alternativa B, grelha com 60 cm de largura e 40 cm de altura. Alternativa C, sidecar. Sidecar é aquele carro lateral de 1,15 m, altura de 90 cm e comprimento de 2,15 m. Então essa daqui é a alternativa correta. Para o motociclista que trabalha como motoboy, motofretista ou transportando botijão de gás, ele precisa ter aquele carro lateral, que é o sidecar, com largura específica e altura também, ok? Marque a incorreta. Então, nós temos aqui de novo, olha, muito importante, o que nós estamos procurando não é algo correto, nós estamos procurando algo incorreto. Marque a incorreta. São classificações quanto à categoria de um veículo. Então, nós estamos procurando aqui a classificação, certo? Classificação quanto à categoria. Alternativa A, oficial e representação diplomática. Veja bem, oficial e representação diplomática diz respeito à classificação quanto à categoria do veículo. Só que aqui não está pedindo, neste caso, a classificação da categoria, está pedindo a incorreta. Então, a alternativa A, ela é uma alternativa verdadeira. Alternativa B, aprendizagem e particular, também. Alternativa C, carga e passageiro. Carga e passageiro diz respeito à espécie e não à categoria. Então, neste caso aqui, olha, a incorreta é carga e passageiro. Vamos lá. Alternativa A, oficial, representação diplomática, está relacionada à categoria do veículo. Alternativa B, aprendizagem e particular, também está relacionada à categoria do veículo. Particular e aluguel também estão relacionados com a categoria do veículo. Então, alternativa A é categoria, alternativa B também é categoria e alternativa D também diz respeito à categoria. A única aqui que não diz respeito à categoria é carga e passageiro, porque diz respeito à espécie. Por isso que ela está incorreta. São documentos de porte, olha só a palavra aqui, nós precisamos essa daqui, olha. São documentos de porte obrigatório do candidato em aula prática de direção. Então, aqui nós temos candidato e aulas práticas. Então, nós não estamos falando sobre carteira de habilitação. Não pode ser, porque ele é um candidato ainda. Então, olha só, alternativa A, PPD, dentro da validade de identidade. A PPD é para quem já tem a sua primeira habilitação. Então, não pode ser a PPD. Alternativa A, identidade válida e autorização do CFC. Então, nós não temos essa informação aqui na legislação de trânsito.
Alternativa C, a LADV e documento de identidade? Sim, essa é a alternativa correta. Então, o candidato, ele precisa apresentar a sua LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular, acompanhada da identidade para comprovar que aquela licença é daquele candidato. O condutor que exerce atividade remunerada de transporte de pessoas e bens, ao renovar o exame de aptidão física e mental, terá que submeter-se. Então, neste caso aqui, a pessoa que trabalha com o transporte remunerado de bens e pessoas, ele, ao renovar o seu exame, ele também deverá ser avaliado psicologicamente, certo? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Neste caso, alternativa B, o curso de atualização, alternativa C, ao curso de reciclagem e alternativa D, ao exame teórico técnico. Curso de atualização, ele acontece em alguns casos em que o condutor ficou bastante tempo sem dirigir, ele precisa atualizar seu conhecimento, então não tem relação. Alternativa C, ao curso de reciclagem. Curso de reciclagem é para condutor infrator. Então, condutor infrator, ele será submetido ao curso de reciclagem, tá certo? Condutor infrator. O exame teórico técnico é para quem está na primeira habilitação, pessoa que vai fazer o seu primeiro exame. Então, a alternativa A é a correta. São exigências para o candidato à habilitação. Candidato à habilitação. Então, nós estamos falando sobre o candidato à habilitação. Somente ser alfabetizado? Somente não. Possuir cadastro de pessoa física, documento de identidade ser inimputável. Não é inimputável, é imputável. Então, está errado isso daqui. Então, encontramos um erro na alternativa A, encontramos um erro na alternativa B. Alternativa C, ter no mínimo ensino médio. Olha, no mínimo ensino médio, não precisa de ter ensino médio. Então, eliminamos a alternativa C. Então, obrigatoriamente, a alternativa D é a verdadeira. Ser penalmente imputável, tá vendo a diferença aqui, olha, inimputável aqui, imputável, possuir cadastro de pessoa física, CPF, e documento de identidade, ser alfabetizado. É diferente de possuir, né, no caso aqui, o ensino médio. Então, por isso, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos lá. Que órgão do SNT tem a incumbência? Né? Incumbência é responsabilidade. Então, que órgão do SNT tem a responsabilidade de expedir a CNH? Quem vai fazer isso? Quem vai expedir a CNH? Alternativa A, o Departamento Nacional de Trânsito. Alternativa B, o Conselho Estadual de Trânsito. Alternativa C, a Prefeitura Municipal. E alternativa D, o DETRAN, que é a alternativa correta, sob delegação do DENATRAN, que agora é a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, ok? Eu deixo essa informação aqui só para salientar que ela foi mudada. Então, o DENATRAN passou a se chamar agora SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Vamos lá. Para renovar a CNH, o condutor precisará: alternativa A, submeter-se a exames clínicos e práticos que comprovem a sua sanidade física. Alternativa B, realizar novo exame médico. Alternativa C, realizar exames de aptidão física e mental, exame prático de direção veicular e, se a categoria exigir, avaliação psicológica. E alternativa D, submeter-se a critério do médico perito do CONTRAN aos exames clínicos e laboratoriais. Vamos eliminar então as informações erradas. Alternativa A, para você renovar a CNH, você deve submeter-se a exames clínicos e práticos. Então, não tem exame prático na renovação da CNH. Alternativa B é a alternativa correta, realizar novo exame médico. Alternativa C, realizar exame de aptidão física e mental. E exame prático, olha de novo, exame prático, tá vendo? Então, eliminamos a alternativa C. Alternativa D, submeter-se a critério do médico perito do CONTRAN aos exames clínicos e laboratoriais. Então, está errado aqui também, tá vendo? Exame médico perito do CONTRAN. Então, eliminamos aqui. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Para renovar a sua CNH, você precisa de fazer um novo exame médico.
Para mudar ou adicionar uma categoria de habilitação, o condutor deve, para mudar ou adicionar uma categoria de habilitação. Alternativa A, realizar curso teórico específico. Curso teórico, tá errado, tá vendo? Então, curso teórico você faz uma vez só. Então, nós podemos eliminar isso aqui, ó, curso teórico. Alternativa B, praticar aulas de atualização em prática. Tá vendo? Aulas de atualização, eliminamos. Alternativa C, realizar curso prático de 15 horas aulas de direção na categoria A ou B e 20 horas aulas nas demais. A alternativa correta aqui é a alternativa C, realizar o curso específico para aquela categoria que o candidato pretende, no veículo que ele pretende. Quando uma máquina agrícola circula pelas vias públicas, o condutor precisa possuir categoria A, máquinas agrícolas não é permitido. Então, eliminamos aqui a alternativa A. Alternativa B, categoria ACC, máquinas agrícolas, não pode. Alternativa C, somente categoria E, olha só, pode ser a categoria E, mas não somente a categoria E. Alternativa D, categoria B, C, D ou E, é a alternativa correta. Alternativa D. Quais são os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Então, nós estamos procurando órgãos normativos. E como vocês sabem, os órgãos normativos começam com a letra C de conselho. No caso, o CONTRAN, nós temos aqui, né, a letra C, o CETRAN, C também, e o CONTRANDIF. Então, são órgãos normativos. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito e CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O que significa CTB? Olha só, CTB. Alternativa A, Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa B, Código Brasileiro de Trânsito. Alternativa C, Código de Trânsito do Brasil. E alternativa D, Conselho de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos aqui o C, que é o C de código. Temos o T, que é trânsito. E temos aqui também o B, que é brasileiro. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta. Código de Trânsito Brasileiro. Quais são as implicações para que o condutor se torne motofretista ou mototaxista? Motofretista ou mototaxista? Vamos lá. Olha só. Alternativa A, ser habilitado no mínimo há 2 anos na categoria, ter curso de especialização e mais de 21 anos. Então, já encontramos aqui a alternativa correta. Para que o condutor se torne motofretista ou mototaxista, ele precisa ser habilitado no mínimo há 2 anos na categoria. Qual categoria? Categoria A, né? Motofretista ou mototaxista. Ser habilitado no mínimo 2 anos na categoria A e ter curso de especialização e mais de 21 anos. Prosseguindo. Que veículo abaixo pode ser classificado quanto à espécie como de tração? Espécie, tração. Então, os veículos quanto à espécie, eles dizem respeito à finalidade do veículo. Então, vamos lá. Semi-reboque e semi-reboques. Alternativa B, reboques. Alternativa C, caminhão-trator. E alternativa D, ônibus. Então, quanto à espécie, a finalidade, esse veículo pode ser classificado quanto à tração. Se é tração, ele vai tracionar. Então, quem traciona nesse caso aqui é o caminhão-trator. Quando você tem uma carreta, a carreta é aquela parte de trás. Aquela parte da frente que o motorista fica é chamado de caminhão-trator. Ele vai tracionar, ele vai puxar a carreta. Então, ele é um veículo tracionador. Alternativa C, alternativa correta. Espécie, então, caminhão-trator é um veículo de tração. É chamado de cavalo mecânico. A educação para o trânsito é dever dos órgãos do SNT. A que fundo recorrerão? Então, veja bem, a que fundo recorrerão? Fundo. Alternativa A, ao DPVAT. Alternativa B, ao CONTRAN. Alternativa C, ao FUNSET. E alternativa D, ao DENATRAN. Olha só, FUNSET, fundo, FUNSET. Então, Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito.
Educação para o trânsito é dever de todos. E a que fundo recorrerão para subsidiar essas ações? Ao FUNSET, Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito. Ao candidato aprovado na primeira habilitação, informação importante da pergunta é essa daqui, olha. Primeira habilitação, será conferido que a CNH não é a primeira habilitação, a CNH é definitiva. Alternativa B, a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Então essa daqui é a alternativa correta. Você receberá antes da CNH, você receberá a PPD. E a PPD terá validade de 1 ano. Mas descendo aqui um pouquinho, nós temos, olha só, a CNH de novo, eliminamos, e temos a LADV. A LADV é licença para fazer aula. Por isso a alternativa B é correta. Para a condução de transporte escolar é necessário, então vamos lá, é necessário, exceto. Então é necessário, exceto. Nós vamos procurar o que é necessário ou o que não é necessário. Nós vamos procurar o que não é necessário para transporte escolar. Alternativa A, ser habilitado na categoria D ou categoria E. Neste caso aqui, é necessário. Mas nós não estamos procurando o que é necessário. Nós estamos procurando o que não é necessário. Olha só, é necessário, exceto, isto é, não é necessário. Ser habilitado na categoria B. Alternativa C, ser julgado apto, sim. Ser julgado apto em exame psicológico especial. Então, também é necessário. Alternativa D, ser aprovado em curso de treinamento específico. Então, veja bem, alternativa A, alternativa C e alternativa D são necessários. Então, a única aqui que não é necessário, né, e que não pode, de fato, é essa daqui, olha. Para transporte escolar, você não pode ser habilitado na categoria C ou categoria D. Não é permitido. Você deve ser habilitado no mínimo na categoria D, tá vendo? Ou categoria E. Então, para transporte escolar, B e C não podem. O órgão que fornece embasamento técnico às deliberações do CONTRAN, formado por especialistas, vamos lá, pegando as informações aqui importantes, é denominado, então, CONTRAN especialistas, órgão regulador, alternativa B, Câmara Recursora, alternativa C, Câmara Temática e alternativa D, CETRAN. Se vocês observarem, nós temos aqui na alternativa B e C a Câmara Recursora e temos aqui a Câmara Temática. Neste caso, a alternativa correta é a alternativa C, é a Câmara Temática. Então vamos lá, Câmara Temática é o órgão que é composto por especialistas. Veículo misto, informação importante, veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Carga, passageiro, mesmo compartimento. Peguei as informações mais importantes. Olha, misto, o que é um veículo misto? Misto transporta passageiro, carga no mesmo compartimento. Peguei as informações mais importantes aqui. Vamos lá, alternativa A, caminhonete. Alternativa B, trator misto. Alternativa C, caminhoneta. E alternativa D, reboque. Neste caso aqui, a alternativa correta é a alternativa C. A caminhoneta é um veículo misto que transporta carga e passageiros no mesmo compartimento. E também é importante perceber o seguinte, aqui é caminhoneta e aqui, olha, é caminhonete. Então, o finalzinho aqui, olha, se vocês observarem, quando vocês estiverem lá fazendo a prova, então não é caminhoneta, não é caminhonete, é caminhoneta. Caminhoneta é um veículo misto, caminhonete é um veículo de carga. Habilitados na categoria C podem conduzir. Sempre que você lê a pergunta, é preciso você destacar uma informação importante na pergunta para que você procure de forma coerente. Porque às vezes você vai procurar uma alternativa e ela não é coerente com o que você está procurando. Não é coerente com a pergunta, perdão. Então, muitos candidatos eles acabam escolhendo a alternativa por identificação e não por coerência com a pergunta. Então, habilitados na categoria C podem conduzir.
Alternativa A, veículo com 3, tá vendo? Não pode, olha, categoria C, ela não te permite conduzir veículo com 3, tá vendo? 3 rodas no caso aqui, olha. Então, ela não te permite conduzir veículo com 3 rodas, categoria C. Então, eliminamos alternativa A. Alternativa B, veículo com até 8 lugares, incluindo condutor. Com até 8 lugares, é verdadeiro até aqui, essa a informação é verdadeira. Só que aqui está falando assim, incluindo o condutor, tá vendo? Incluindo, não é incluindo, é excluindo. Então, eliminamos aqui a alternativa B. Alternativa C, veículo de 4 ou mais rodas com mais de 3.500 kg de peso bruto total. Então, neste caso aqui, a alternativa correta é a alternativa C. A categoria C te permite conduzir veículos que tenham mais de 3.500 kg de peso bruto total. Você pode levar 8 passageiros na categoria C, excluindo o motorista. Então, é 8 passageiros mais o motorista. Devem ser licenciados anualmente. Licenciados anualmente. Quais veículos que devem ser licenciados anualmente? Alternativa A, os irrecuperáveis. Alternativa B, de tração animal. Alternativa D, de propulsão humana. Alternativa C, de propulsão humana. E alternativa D, automotores. Então, os veículos que devem ser licenciados anualmente são os veículos automotores. 29. Os veículos serão classificados segundo o Código de Trânsito Brasileiro por... Cai bastante na prova do Detran a classificação dos veículos. Então, como se classifica os veículos? Alternativa A, cor, marca e ano de fabricação. Alternativa B, espécie, categoria e tração. Alternativa C, velocidade máxima, número de passageiros e tara. Alternativa D, pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, anote no seu caderno. Os veículos se classificam quanto a tração, espécie ou categoria, ou espécie, categoria e tração. Eles podem inverter isso aqui na prova de várias formas. Aqui a ordem não vai interferir na resposta. Então, pode ser espécie, categoria e tração, tração, espécie, categoria. E assim eles podem mudar. É correto afirmar. Alternativa A, se portando a LADV e o documento de identidade, o candidato à habilitação poderá conduzir seu próprio veículo. Então, vamos eliminando as informações aqui, as informações falsas. Se portando a LADV, o candidato poderá dirigir, conduzir seu próprio veículo. Não pode. A LADV ele é um documento de aprendizagem. Então, o candidato, neste caso aqui, olha, ele não pode conduzir seu próprio veículo. Então, olha só, eliminando as informações aqui erradas. Olha, LADV não permite o candidato conduzir seu próprio veículo. Alternativa B, a identificação do candidato por biometria. Identificação por biometria não é, está falando que não é obrigatória. Ela é obrigatória. Alternativa C, percebem que a prova do Detran é uma prova de muitas pegadinhas com informações, com detalhes. Por isso que você, candidato, precisa prestar bastante atenção nos detalhes. Olha só, não é obrigatória, ela é obrigatória. Alternativa C, qualquer condutor, olha só, já começou estranha essa alternativa C aqui. Qualquer condutor habilitado em outro país poderá dirigir em território nacional por tempo indeterminado? Não é qualquer condutor. Então, a alternativa C está incorreta. Alternativa D. Para conduzir veículo de transporte escolar é necessário mais de 21 anos? Sim. Possuir habilitação na categoria D ou E? Sim. Então, vamos pegar algumas informações aqui importantes. Transporte escolar, mais de 21 anos, categoria D ou E, ser aprovado em curso específico? Sim. Sendo o condutor credenciado somente se não estiver cometido nenhuma infração grave, gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Prosseguindo. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Nós vimos agora, né? Então, esse veículo misto aqui, ele é chamado de caminhoneta, certo? Leva carga e passageiros no mesmo compartimento. Caminhoneta e não caminhonete. Caminhonete é um veículo de carga.
O percentual do valor arrecadado com multas destinadas à educação no trânsito, ao FUNSET, nós vimos agora também sobre o FUNSET, né? Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, será de quanto? Será de 5%, ok? Então, esse valor arrecadado das multas aí, 5% será destinado ao Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito. Sobre a condução de ciclomotores, é incorreto afirmar. Incorreto, nós vamos procurar então o que é errado, não o que é certo. Alternativa A, o condutor deve possuir ACC ou ser habilitado em categoria A. Então, a alternativa A é verdadeira, mas nós não estamos procurando o que é verdadeiro. Nós estamos procurando o que é falso. Alternativa B, os ciclomotores somente poderão circular em vias de trânsito rápido e rodovias quando houver acostamento ou faixa própria. Verdade também. Alternativa C, para conduzir ciclomotor, o candidato deve ter no mínimo 16 anos. Olha só, no mínimo 16 anos. Ó, no mínimo 16 anos? Não, no mínimo 18 anos, tá certo? Então, ficou muito estranho esse 8 aqui, mas vamos prosseguir aí. 34. Compete ao DETRAN. Alternativa A, estabelecer as normas regulamentares e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. O DETRAN não estabelece normas. Então, isso aqui está errado, olha. O DETRAN não estabelece normas. Vamos eliminar essa informação aqui. Alternativa B, julgar. Quem julga os recursos, como nós sabemos, é a JARI. Então, eliminamos. Alternativa C, coordenar, supervisionar e fiscalizar a Política Nacional de Trânsito. Então, esse daqui é o papel do DETRAN, e executar a Política Nacional de Trânsito. A circulação de veículos estrangeiros em território nacional é regulamentada. Então, a circulação de veículos estrangeiros em território nacional, ela é regulamentada. Alternativa A, pelo CTB, por convenções recíprocas entre os países envolvidos. Essa é a alternativa correta. Então, a circulação de veículos estrangeiros dentro do território nacional, ele precisa ser regulamentada pelas convenções, pelos acordos que o Brasil tem com outros países. 36. A motocicleta utilizada no transporte remunerado de bens deve ser registrada. Então, nós já temos aqui a informação importante, olha, remunerado. Então, é um transporte remunerado. Alternativa A, particular. Particular faz transporte remunerado. Alternativa B, aluguel. Alternativa C, aprendizagem. E alternativa D, oficial. Então, se o transporte é remunerado, a alternativa correta é a alternativa B. É o veículo de aluguel. Será necessária a emissão de uma nova CNH, exceto... Olha só, essas perguntas aqui, elas pegam bastante candidatos na prova do DETRAN. Então, nós temos aqui, será necessária a emissão de uma nova CNH, exceto. Então, exceto, isto é, não será necessário a emissão de uma nova CNH. Esse exceto é isso. Então, em uma das alternativas aqui, não vai ser preciso emitir uma nova CNH. Alternativa A, o condutor tiver o direito de dirigir suspenso. Alternativa B, o condutor mudar de categoria. Se o condutor mudar de categoria, ele vai precisar de uma nova CNH. Então, essa daqui nós eliminamos, tá certo? Eliminamos, não pode ser essa daqui. Alternativa C, os dados do titular forem alterados. Se os dados forem alterados, né, neste caso aqui, houver alteração de dados, ele vai precisar de uma nova CNH. Então, não pode ser essa. Alternativa D, o condutor renovar seu exame médico, ele vai precisar também de uma nova CNH. Então, a única aqui que ele não vai precisar da emissão de uma nova CNH é a alternativa A. O condutor tiver o direito de dirigir suspenso. O condutor que tem o seu direito de dirigir suspenso, ele vai deixar o seu documento lá no órgão responsável e depois ele vai pegar esse mesmo documento, não sendo necessário a emissão de um novo documento. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas acima de 69 anos, olha só que importante,
acima de 69 anos deve ser feita a cada 2 anos, alternativa B, a cada 5 anos, alternativa C, não deve ser feita, pessoas acima de 65 anos não podem dirigir, e a alternativa D é a alternativa correta. Se a pessoa tiver mais de 69 anos, isto é, ela tiver 70 anos em diante, aí ela precisa renovar a sua CNH com um prazo menor, que será a cada 3 anos. O condutor de veículo automotor natural de país estrangeiro e nele habilitado poderá dirigir em território nacional. Alternativa A, desde que penalmente imputável no Brasil. Alternativa B, desde que tenha carro próprio. Alternativa C, após 180 dias de estada no país. E alternativa D, somente motocicletas. Vou eliminar algumas informações aqui. Essa daqui, olha, está falando assim, após 180 dias, tá vendo? Não é após 180 dias, é até 180 dias. Desde que tenha carro próprio. Não tem relação entre ter carro e poder dirigir aqui no Brasil, né? Neste caso, está falando sobre habilitação. Então, por isso, a alternativa correta, neste caso aqui, é a alternativa A. Se a pessoa quiser conduzir em território nacional, ela deve ser penalmente imputável, não é isso? Em alguns países, a pessoa ela tira carteira com menor idade. E aqui no Brasil, a maior idade, ela torna o condutor também imputável. A alternativa A é correta. Cabe ao Detran. Qual é a responsabilidade do Detran? O que o Detran faz? Alternativa A, julga recursos interpostos pelos infratores. Alternativa B, realizar estudos sobre assuntos específicos. Quem julga é a Jari. Alternativa A. Alternativa B, quem realiza estudos aqui? As câmaras temáticas e outros órgãos também são responsáveis por isso. Alternativa C, expedir a permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Então essa daqui, olha, é a alternativa correta. Expedir a carteira nacional de habilitação é uma atribuição do Detran, além da emissão de todos os documentos do veículo, transferência de veículo, processo de habilitação, tudo é responsabilidade do Detran. Para você que ficou até aqui, te desejo muito sucesso, espero que você tenha gostado da aula. Essa aula faz parte do Intensivão das Matérias, que será disponibilizado aqui na playlist, aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quer ter acesso, é só você clicar aqui na descrição do vídeo, na playlist, que você vai ter acesso a todos esses vídeos. E te aguardo na próxima aula. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo.